Boa tarde, gente. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso assunto, não é? No âmbito da TGA, que seria a teoria da burocracia. Então, na busca, né, de uma organização ideal. Nós vimos que nós começamos, né, com a escola clássica, onde reunia Taylor e Fayol, juntos formavam a escola clássica. Alguns autores vão anexar a teoria da burocracia também à escola clássica, que foi uma reação não só à escola clássica, como uma reação, alguns autores falam de uma reação dessa escola da burocracia à escola das relações humanas também, que teve um pensamento muito romântico e nada, né, resolveu dessa realidade. E eu creio que tem a ver, sim, com essa realidade, porque ele vai pensar nas pessoas agora de um modo mais dentro da legalidade. Não é? É o que Max Weber propõe, não é? Que é o autor dessa escola. Então a gente tem algumas coisas, não é, do pensamento de Max Weber, não é? Que, né, o sucesso não está alcançado, não é, com essa teoria clássica que nós falamos, que era mais baseada no mecanicismo e das relações humanas, tendo um pensamento muito romântico. Então surgiu a necessidade de uma teoria sólida e abrangente, não é? Ou seja, na busca da racionalidade, da igualdade no tratamento dos funcionários, não é? Então, tem uma forte abordagem social, mas não funciona de forma adequada como se gostaria que funcionasse, não é? Então, é uma abordagem de cunho mais amplo, não é? Do estudo da administração, porque ele envolve questão política, sociologia e o direito, tá certo? Necessidade de estudos mais estruturados para análise dos tipos de relacionamentos humanos na busca de uma maior produtividade. Sempre eles estão em busca de uma produtividade. Por isso que eu relaciono essa escola ainda com um pouco da teoria da escola clássica, né? Dentro desse pensamento da escola clássica. Então, não é? Foram estudos em organizações complexas, racionalizariam as atividades e direcionariam as pessoas no alcance significativo dessa produtividade, tá certo? E aí eu vou falar algo hoje sobre Max Weber e o pensamento dele em termos gerais, não é? Então, Max Weber e a burocracia. Então, Maxim Carl Emil Weber, esse é o nome dele, ou seja, conhecido como Max Weber, que também foi o pai da sociologia, né? Foi um importante sociólogo, jurista, historiador, economista alemão. Né? É considerado um dos fundadores do estudo sociológico moderno, por isso que ele hoje é considerado o pai da sociologia. Seus estudos, né, mais importantes estão na área da sociologia da religião, a sociologia política, a administração política, ou seja, o governo e a economia. Nasce Max Weber na cidade de Erfurt em 21 de abril de 1864 e morreu na cidade de Munique em 14 de junho de 1920, na Alemanha. Não é? Dizem que Max Weber, não é? Ele não era afeiçoado aos estudos do dia a dia, não era afeiçoado a essas questões, não é? Do estudo na sala de aula, né? Dizia que ele levava o livro, os livros que ele pegava da biblioteca. O pai era uma pessoa muito estudiosa, um político importante na época, e ele nasceu assim, dentro de uma família, não é? Que era também evangélicos, eram protestantes,
E o pai também se dedicava tanto à política, recebia muita gente de fora na casa dele, e Max Weber ficava só de observar. E quando chegava nas horas das aulas na escola, ele não gostava de ouvir, não é, as atividades normais, tá certo? Do que ele tinha que estudar ali, dentro daquela realidade. E aí ele procurava ler aqueles livros que ele pegava da biblioteca do pai, as escondidas, colocava embaixo da mesa, tá certo? E ficava lendo as escondidas da professora. Dando continuidade, né, temos as principais obras de Max Weber. É a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, publicado em 1903. Estudos sobre a Sociologia e a Religião, publicado em 1921. Estudos de Metodologia, publicado, em 1922. E a Política como Vocação, tá certo? Então, ele escreveu porque, como eu disse, ele tinha muita influência da família, do pai, não é? Que o lugar onde ele vivenciou toda essa experiência, né? Na casa dos pais. Principais tópicos da teoria weberiana. A ação social versus relação social, a tipologia das ações sociais, a ética protestante e o espírito do capitalismo, os tipos de dominações, não é, que ele estudou, e a burocracia, que justamente vai dar, não é, início ao pensamento dessa escola burocrática, tá certo? Da teoria da burocracia. Tem suas raízes em Max Weber, tá certo? Então, um dos principais tópicos, né, da teoria weberiana é a ação social e essa relação social, tá certo? Então, essa ação social seria qualquer ação que possuísse um sentido ou uma finalidade determinadas pelo seu autor, tá certo? Em outras palavras, uma ação social constitui-se como ação a partir da intenção do seu autor em relação à resposta que deseja do seu interlocutor. Então, a relação social seria uma conduta de indivíduos, né? Ali indivíduos que estão se relacionando de forma recíproca, orientada e dotada de um sentido, digamos assim, partilhado, não é? Pelos diversos agentes de determinada sociedade. Então, as ideias, as crenças, os valores, tá certo? Eram os principais, não é? Elementos que iriam influenciar essas mudanças sociais, tá certo? A segunda, né, dentro dos principais tópicos da teoria weberiana, nós vamos ter o segundo, que é a ação social, aliás, a tipologia da ação social, o segundo. Então, se divide em ação social racional, com relação aos fins, que quer dizer ações tomadas com fim específico em mente. Isto é, o autor busca atingir um objetivo e age racionalmente para atingi-lo. Essa é uma ação social racional. Então, essa escola ela vai estar sempre dentro de uma racionalidade, a escola da burocracia, né? Escola burocrática, ou eles chamam ainda teoria das organizações. 2.2, né? Ação social, depois ele falava dentro dessa tipologia da ação social, a ação social racional com relação aos fins, que foi essa que eu falei. A 2.2, a ação social racional com relação a valores, não é? Ou seja, ações que são tomadas segundo os valores morais do sujeito que a pratica. Então, tem que haver com as ações, não é, dos valores morais daquele sujeito que a pratica, a ação social racional com relação a valores. A ação afetiva, não é, afetiva, que configura-se quando o sujeito age com base em seus sentimentos,
sem levar em consideração o fim que deseja atingir. Então, ele age pela afetividade, ele age pelos sentimentos naquele momento, não é? Não é uma ação racional, social racional, não é? Com relação aos valores que estão incutidos nele, mas ele age segundo a sua afetividade. E há a 4, que está relacionada com o agir, não é? No costume e no hábito, tá certo? Isto é, o sujeito age pelo pressuposto da tradição, sem o apoio da ação, tá certo? E a ética, eu queria falar de outro ponto, né, que é importante para Max Weber, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Uma perspectiva religiosa, né? Porque ele tinha, né, a predestinação como um trabalho, como vocação, trabalho como vocação. Né? Então, já aquilo já estava tudo predestinado e deveria acontecer daquela forma, né? De acordo com a sua vocação. Condenação ao ócio, né? Que é uma coisa muito pertinente, né? Dentro da ótica protestante, preguiça, luxúria, comportamento ascético, tá certo? Tudo isso está dentro do pensamento dessa perspectiva aí religiosa voltada para a ética protestante. Racionalização do tempo, ou seja, tempo é dinheiro, tá certo? No pensamento deles, não é? Tempo é dinheiro, tá certo? Só um minutinho aqui para não esquecer, gente. Então, relaciona os valores do protestantismo com o desenvolvimento do capitalismo, tá certo? Então, eles estão preocupados a fazer essa junção, esse desenvolvimento, não é, do protestantismo em relação ao capitalismo, tá certo? Então, esse protestantismo está em busca desse capitalismo, tá certo? E outro elemento seria o conjunto, não é, de hábitos e padrões de comportamento que favorece a forma ética e a procura racional do ganho econômico. Então, essa ética protestante está ligada diretamente ao espírito capitalista, né? O espírito do capitalismo na realidade. Está buscando esse espírito, né, capitalista, tá certo? Então, o capitalismo passa a ser o resultado da modernização econômica, que traria consigo um modo racional e cada vez mais eficiente de produzir. Você vê que Taylor, que Fayol, ele procura sempre essa eficiência, né? A busca da eficiência, em consequência, a produtividade. Ele está procurando também a busca da eficiência através, não é, buscando também essa produtividade. Também ele pensava dessa forma, tá certo? E que alguns autores até criticam essa questão de Weber, nessa questão da teoria burocrática. E aí ele fala de alguns tipos de dominação. Né? Isso tudo vai refletir nessa teoria que a gente vai trabalhar, tá certo? Eu agora estou mais falando do pensamento dele, né? Do pensamento que ele vem trazer pela essa escola da burocracia. Então, ele pensava que existiam alguns tipos de dominação. A dominação legal, que é a obediência, né? Se presta não à pessoa em virtude de direito próprio, tá certo? Mas a regra, tá certo? Mas a regra que se conhece competente.
se conhece competente, tá certo? Para designar a quem e em que extensão se há de obedecer, não é? Então, Weber classifica esse tipo de dominação como sendo estável, não é? Então, vai sempre acontecer, uma vez que é baseada em normas que são criadas e modificadas através de um estatuto sancionado corretamente. Não é? Então, eles vão pré-estabelecer um estatuto para a organização, para a empresa, não é? que é feito, que é sancionado corretamente, tá certo? Ou seja, o poder de autoridade é legalmente assegurado. Então, ele vai, não é, transformar, não é, esses preceitos, não é, em preceitos legais, que dá uma autonomia assegurada legalmente a quem está gerindo, tá certo? Dominação tradicional é outro tipo, não é, que ele vai falar nos tipos de dominação. O governante é patriarca ou senhor. Os dominados são os súditos. E o funcionário é o servidor. Não é? Até hoje a gente tem esse nome, servidor público. É o funcionário. Presta-se obediência à pessoa por respeito, em virtude da tradição de dignidade pessoal que julga sagrada. Veja como é que é quando isso é inspirado numa ética protestante. Né? Eles realmente têm esse modo de ser, não é? Bem baseado no legal, baseado no respeito aos preceitos, não é? Isso tudo vem da ética protestante e caminha pela sociedade, atuando hoje no âmbito das empresas, tanto públicas quanto privadas, né? Traz um pouco disso aí. Então, todo comando se prende intrinsecamente às normas tradicionais, não é? Ele acha que todo comando se prende intrinsecamente às normas tradicionais, que às vezes não são legais. Elas precisam existir dentro de uma legalidade para que esse comando não esteja ligado a essas normas tradicionais, e sim às normas legais, não é? Também é classificado por Weber como sendo uma dominação estável, devido à solidez e estabilidade do meio social, não é? Que se acha sob dependência direta e imediata do aprofundamento da tradição na consciência coletiva, tá certo? Então, eles trazem essa questão do que eles trazem do meio social e coloca hoje no meio empresarial, não é? E isso afeta essa consciência coletiva da empresa, não é? Por exemplo, determinadas formas que o funcionário traz, não é? Às vezes de uma cultura errônea, do ambiente empresarial, mas a empresa vai determinar, não é, o como é que ele deve se comportar dentro dessa realidade, tá certo? É isso que ele quer dizer. Então, outra seria a dominação, não é, carismática, tá certo? Seria a dominação carismática. Ela assenta sobre as crenças transmitidas por profetas, sobre o reconhecimento que pessoalmente alcança os heróis e os demagogos durante as guerras e revoluções nas ruas e nas tribunas, convertendo a fé e o reconhecimento em deveres invioláveis que lhes são devidos pelos governados. Não é? Então, traz essa ética e passa a atuar dentro da organização. A obediência a uma pessoa se dá devido às suas qualidades pessoais. Então, ele acha que a obediência vai se dar
então a pessoa vai ter uma certa autonomia, não é? Não é autoridade, ele tem autonomia porque ele tem qualidades pessoais que são reconhecidas pelo grupo, não é? Weber classifica a dominação carismática como sendo instável, quer dizer, ele não concorda muito com isso, ele acha que muda, é instável, ele precisa de uma coisa mais estável no âmbito empresarial, pois não há nada que assegure a perpetuidade da devolução afetiva ao dominador por parte dos dominados. Então, essa dominação carismática não é uma coisa estável e a empresa precisa se basear em elementos estáveis, tá certo? Que não sejam modificáveis, não é? Em virtude de cada situação. Então, ele precisa, não é? Se preocupar com uma coisa mais definitiva, não é não uma coisa que mude em função dessa dominação carismática. Outro que ele classifica é a questão da racionalização. Está relacionado com as mudanças estruturais, culturais e sociais que as sociedades modernas passaram no decorrer do tempo. Essas mudanças geraram grandes impactos, não é? Como a gradual construção do capitalismo, não é? A monstruosa explosão do crescimento dos meios urbanos, que se tornaram as bases da reordenação das organizações tradicionais que predominavam até então. Então, a preocupação de Weber estava em tentar aprender os processos pelos quais o pensamento racional, ou seja, a racionalidade, impactou as instituições modernas como o Estado, os governos, não é? E ainda o âmbito cultural, social e individual do sujeito moderno, tá certo? E aí ele foi ver essa questão, não é, dessa racionalização, não é? Muitas vezes a gente racionaliza, né? Ou seja, arruma uma resposta que tem bases às vezes até legais ou quer transformar aquela resposta em bases legais para justificar o nosso pensamento. Isso é racionalizar, tá certo? E o poder, não é? O poder racional ou legal, que cria em suas manifestações de legitimidade a noção de competência. Então, fulano domina porque ele tem competência, não é? Isso é o poder legal. O poder tradicional, a de privilégio, não é? E o carismático dilata a legitimação até onde ela alcança a missão do chefe, não é? Na medida que seus atributos carismáticos pessoais. Às vezes o tradicional é aquele que traz a questão, não, eu vou fazer isso porque eu gosto de fulano e eu vou dar isso a ele. Isso é um privilégio dentro da organização. Por isso que as organizações, elas têm, né, manual de organizações, quem vai fazer o quê, não é? Quais os direitos do funcionário, não é? Então ele buscava essa questão burocrática. Agora, não era uma burocracia no sentido ruim, não é? Que a gente hoje deturpou um pouco, como se a burocracia fosse uma coisa apenas, não é? Que se restringe a trazer, digamos assim, a trazer uma certa complexidade às coisas, evitando que se alcance a produtividade, evitando que se alcance no âmbito da empresa, digamos assim, a agilidade dentro do mercado altamente hoje competitivo que nós vivemos, tá certo? Então, essa questão tradicional de privilégio, não é legal, não é? Dentro dessa visão, então, de burocrática. Então, a burocracia, que seria isso dentro de uma visão de Max Weber? Forma de organização que se baseia em quê? Na racionalidade, isto é,
na adequação dos meios aos objetivos, que são os fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Ele estava com esse fim, não é, buscar o racional, não é, para que a empresa conseguisse alcançar os objetivos pretendidos, não é? Ou seja, buscando assim a máxima eficiência, tá certo? Essa máxima eficiência faria a empresa alcançar esses objetivos. Era o pensamento de Weber. Segundo o conceito popular, a burocracia é visualizada geralmente como uma empresa, repartição ou organização, onde o papelório se multiplica e se avoluma, né? Acha que é isso só, que a burocracia é isso. É quanto mais papel para tomar decisões, né? Mais isso é burocracia, impedindo as soluções rápidas e eficientes. Não era esse o pensamento de Max Weber em questão de burocracia, né? Ele queria, sim, que tivesse o legal, ele queria que tivesse, é claro que ele se espelhou, não é, dentro desse pensamento, não é, protestante, porque vem dentro de uma ética, né? O protestantismo vem dentro de uma ética e vem dentro de coisas todas organizadas, onde você tem que assumir determinadas posturas, não é, voltadas para esse respeito ao que está ali pré-estabelecido. Então, isso aí ele gostaria, sim, que fosse dessa forma. E gostaria que não houvesse, por exemplo, privilégios dentro do âmbito da organização. Os funcionários pudessem ser tratados de forma igualitária, não é? Uns com mais condições ou menos condições, não é? Ou tendo melhores privilégios ou outros com menos privilégios. Ele não queria isso. Ele queria que fosse adotada, né, uma postura diferenciada de tratamento a esses funcionários, em que a eles fossem dados direitos, mas que esses direitos fossem igualitários para todos, não para uns e não para outros. Não era isso que Weber pensava, tá certo? Então, a burocracia é baseada em caráter legal das normas, né? Ele tem essas normas, está dentro de uma legalidade, né? Dentro de preceitos pré-estabelecidos. Caráter formal das comunicações, né? A comunicação não vai acontecer aleatoriamente, né? Então eu vou ter toda um informativo, não é? Essas comunicações vão se processar de forma legalizadas, né? Dentro digamos assim, de uma informação legal, não é? Legal, dentro dessa legalidade, tá certo? Dessa formalidade. A comunicação vai ser dentro de um aspecto mais formal, não é? Que você faz por escrito, coloca lá no quadro de avisos, coisa que a teoria, não é, das relações humanas que nós estudamos, ela considerava essa comunicação informal, que por sua vez tem digamos assim, um poder, não é, de persuasão junto a esses funcionários também. Não é? Esses grupos que aparecem na empresa de forma informal. Então, a gente não tem só grupos formais dentro do âmbito da empresa, a gente também tem dentro do âmbito da empresa os grupos informais, tá certo? Então, caráter formal das comunicações, a impessoalidade no relacionamento, não é? Eu não vou ficar, por exemplo, tratando seu fulaninho diferente de seu cicraninho, né, dentro do ambiente organizacional. Dentro desse ambiente organizacional deve haver essa impessoalidade dentro dos relacionamentos, tá certo? Então, isso é importante dentro desse ambiente organizacional. A divisão do trabalho, não é? A hierarquização de autoridades, rotinas e procedimentos, não é? Também
tem que haver. Ele vai defender isso, a divisão do trabalho, que já foi feito por Taylor, já foi feito depois por Fayol, né? Também reforçou isso. A hierarquia, que foi determinada mais por Fayol, não é? De autoridades, de rotinas, de procedimentos, tá certo? Ela é baseada nisso aí. Competência técnica e mérito, tá certo? Então, quando a pessoa tem um mérito, ele tem que ser reconhecido, tá certo? Esse mérito. Tanto essa competência técnica que o funcionário deve ter e se ele tem mérito, não é? Ele também deve ser reconhecido. Especialização da administração, profissionalização e previsibilidade do funcionamento. Ou seja, essa administração, ela é bem especializada, porque ela atua em áreas específicas, não é? Vai levar em consideração a profissionalização do funcionário e também vai levar em consideração a previsibilidade do funcionamento, não é? Dessa organização. Então, disfunções da burocracia, o que é que destoa, não é? Ou seja, a internalização das normas, o excesso de formalismo e papelório, não é? O excesso de formalismo, a resistência a mudanças, que ele não quer que mude, ele quer que permaneça tudo como é, não é? A dificuldade na tomada rápida de decisão. Então, sempre eu vou ter dificuldade de tomar decisão porque eu pré-estabeleço, eu não aceito grupos informais, eu não aceito comunicação informal, eu não aceito, não é, nada disso. Então, eu tenho dificuldade de tomar decisão porque, inclusive, eu respeito toda uma hierarquia, coisa que as empresas hoje, não estão mais dentro desse pensamento hierarquizado. Então, cada pessoa dentro de uma administração participativa tem seu poder de tomar suas decisões e ser responsável por essas decisões que se tomam. Isso agiliza as decisões do âmbito da empresa, já que essas decisões são para onde? Dentro do ambiente empresarial, em função do mercado e em função dessa competitividade, tá certo? Que a empresa enfrenta hoje nesse mercado. A despersonalização do relacionamento, não é? Então, você não vai ter aquela personalização, então ela despersonaliza, caracterização das decisões, né? Decisões são tomadas dentro dessa caracterização anterior, dentro das formalidades. E a conformidade, tudo tem que ser dentro dos conformes. Isso é de uma forma exacerbada, não é? E, por fim, exibição de sinais de autoridade e dificuldade com os clientes. Então, até com os clientes, eles tornam-se autoritários, tá certo? Dentro dessa visão. E tem dificuldades de relacionar-se, não é? Com esses clientes. Porque o cliente, às vezes, não gosta de ser tratado dessa forma, tá certo? Ele gosta de ser, que isso seja adequado, não é? Cada cliente tem seu jeito de ser, né? E às vezes a gente tem que mudar determinadas formas de tratar em função, não é, de cada cliente, com o objetivo de, não é, deixar sair esse cliente satisfeito, né? Dentro de uma satisfação, que é o caso já de um pensamento mercadológico de marketing, tá certo? E aí, não é, ele fala das vantagens da burocracia, tá certo? Essas vantagens dessa burocracia têm a ver com o quê? Com a racionalidade, não é? A precisão da definição do cargo e na operação, não é? Rapidez das decisões. Então, vai ser sempre uma tomada de decisão racional, não é? Precisão na definição do cargo e na operação que cada um deve fazer, não é? Rapidez nas decisões. Eles acham que as decisões são mais rápidas,
univocidade de interpretação, ou seja, não vai ter várias interpretações e vai ter uma única interpretação, tá certo? Dentro daquilo que a empresa está desenvolvendo, tá certo? Continuidade da organização, ela vai trazer a continuidade da organização, redução do atrito entre as pessoas, porque não vai ter uns determinados privilégios, outros não ter aqueles privilégios, né? Constância, né? Constância, confiabilidade, benefício para as pessoas na organização, tá certo? E aí, não é, eles acham que vai trazer benefício porque vai organizar toda a empresa, né? A organização vai ser totalmente organizada dentro de um padrão, dentro de atitudes, né? Dentro de uma certa autonomia, legalidade por parte do gestor, ele vai ter, tá certo? E aí tudo isso vai funcionar melhor, segundo Max Weber, com o pensamento da teoria da burocracia, tá certo? Então, observação, coloquei aqui, pesquisando, né, que a Venato, 2003, vem criticar a burocracia sob o ponto de vista de que seu sistema de controle já está ultrapassado e não é capaz de resolver os conflitos internos da organização, né? Que às vezes é como a gente viu na teoria das relações humanas, existem grupos informais, existe formalização dentro do processo organizacional, e para evitar que a gente tenha um clima organizacional adequado, que a gente tenha menos conflitos, é preciso também levar em consideração esses aspectos que foram até pesquisados inicialmente por a teoria das relações humanas, que a gente já viu na aula passada, tá certo? Então, na verdade, ele define burocracia de Weber como mecanicista, não é? Do mesmo jeito que Taylor e Fayol, mecanicistas, acreditando que ela tende a desaparecer devido às rápidas transformações ambientais, não é? Então, isso já vem desaparecendo, não é? Já vem desaparecendo claramente, que hoje as empresas, apesar de ter toda a hierarquia ali desenhada, não é? Nos seus organogramas, mas elas não funcionam dentro daquele aspecto mais hierárquico, né? Elas tentam, como eu disse, trabalhar a administração participativa, onde você vai ter cada um responsável por sua atividade e respondendo pelos acertos e erros que cada funcionário tiver. Então, além do aumento e da complexidade das organizações que vão surgindo, não é? E aí ele acha que isso vai desaparecer em função das rápidas transformações do meio ambiente que as empresas estão inseridas, do próprio ambiente do mercado. E essas empresas, elas vão se tornando complexas, não é? E aí vão necessitando novas formas de se organizar, novas formas de atender a um mercado que está altamente competitivo, tá certo? Então, isso vai refletir não só nas relações da empresa com o mercado, mas na sua própria estrutura organizacional, que não vai mais poder, não é, digamos assim, continuar, né, introduzindo, não é, nas suas funções determinados tipos de posicionamentos que interferem no desenrolar das suas ações, que tem que ser, não é, tem que ser de certa presteza para que possa avançar em termos de mercado, tá certo? Então, é importante isso, que você, não é, observe esses novos aspectos e que essa burocracia, não é, de uma certa forma, ela tem perdido essa força e essa função dentro dos ambientes organizacionais. Agora, que elas existem e que elas têm algo ainda a, digamos assim, a compactuar com as empresas, sim, mas muitas modificações deverão acontecer em função das próprias exigências de mercado.
tá certo? Que o mercado termina interferindo também na forma como eu me organizo, não é? Para alcançar esse mercado. Eu preciso disso aí, uma forma de me organizar, tá certo? De forma a alcançar melhor esse mercado hoje. As empresas estão preocupadas com isso aí. Então, essa teoria, né, fica em parte um pouco demodê, não é, fora de moda, que eu quero dizer, por conta das novas, digamos assim, das novas formas que nós temos, não é, no que tange o mercado. Então, o pensamento de Taylor, de Fayol, não é, eles ainda existem de uma certa forma nos âmbitos empresariais, mas eles não podem adotar um pensamento de sistema fechado, já que a gente vive num sistema aberto, não é? Onde a empresa se comunica tanto pela questão da globalização, não é? Como ela vive eternamente se relacionando com esse mercado. A gente tira pela própria forma, não é, de administração em termos da administração mercadológica, do marketing, né? Que envolve tanto isso, essa preocupação com o cliente, essa relação com o mercado, essa questão de ver esse comportamento desse consumidor para alcançar melhor. Então, tudo isso aí, não é, são relações que eu tenho que ter com o mercado, em que uma estrutura formalizada, não é, engessada, vamos dizer assim, não vai poder dar conta dessa realidade, tá certo? Então, vamos hoje parar por aqui, tá certo? Nós vamos parar por aqui e vamos depois avançar, não é? Na próxima aula nós avançaremos ainda nessas questões da teoria da burocracia, onde eu vou, não é, falar mais um pouco da teoria em si. Aqui eu falei muito da parte também de Weber, não é? De Weber. Quais eram esses pensamentos de Weber que não é, terminaram influenciando essa teoria da burocracia. Mas agora nós vamos estudar sobre a teoria em si da burocracia. Então, vamos retomá-lo na próxima aula. Então, até lá e muito obrigada.